Olá, boa noite a todos. Queremos agradecer pela participação de todos nessa videoconferência, em que compartilharemos mais em detalhes a aquisição do Grupo EBS divulgada ao mercado hoje por meio de fato relevante. Este evento conta com tradução simultânea para o inglês e com interpretação em Libras. Para colocar o seu áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation que está na barra inferior da tela. E para ficar somente com o áudio do tradutor, selecione a opção Mute Original Audio. Esta videoconferência está sendo gravada e a gravação será disponibilizada em nosso site de Relações com Investidores, que é o ri.randomcorp.com. As informações que divulgaremos neste evento não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e que, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Na videoconferência de hoje, nosso CEO, Sérgio Carvalho, fará a sua mensagem abordando detalhes dessa aquisição. Na sequência, Ricardo Escobosa, que é vice-presidente da América Latina e CEO da Vertical Autopeças, falará como essa operação gerará valor para a companhia. Esteban Angeletti, diretor de RI Finanças, apresentará a estrutura da aquisição do financiamento deste M&A. Por fim, Davi Bassichetti, que é nosso gerente de RI e Finanças, conduzirá a nossa sessão de perguntas e respostas. Para participar da sessão de perguntas e respostas, vocês devem clicar no botão Q&A na barra inferior da tela ou enviar a sua pergunta por WhatsApp. Vocês podem indicar a participação a qualquer momento deste evento, seguindo as orientações que estão na tela. Caso nós não tenhamos tempo de responder todas as perguntas, a nossa equipe de RI vai entrar em contato após o evento. Eu passo agora a palavra ao Sérgio para dar início às apresentações. Obrigado, Caroline. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem conosco, com um short notice como esse para poder falar de mais uma transação nossa da Randon Corp. Nós estamos extremamente felizes em poder ter avançado e assinado esse contrato de compra hoje da EBS, que é uma das maiores aquisições da nossa história como Randon Corp. Esse projeto, pessoal, ele é muito importante, porque ele é a primeira vez, é o primeiro projeto de M&A das autopeças na Europa, comprando a EBS, que é uma empresa líder no segmento de reposição, e ele vai ampliar o nosso portfólio de produtos, a nossa participação geográfica. Então, uma transação extremamente relevante para nós. Por favor, Gustavo. Quando nós pensamos na nossa tese de investimento, né, por que nós estamos fazendo isso? Mais uma vez, nós estamos executando um plano estratégico que nós já havíamos desenvolvido anos atrás, e vocês devem se recordar de conversas anteriores de que nós tínhamos intenção de expandir agora um pouco mais as nossas autopeças, a levando para mercados maduros. Então, a internacionalização foi um desses objetivos, mas também a boa parte da receita da EBS tem a ver com o mercado de reposição, que nós gostamos bastante, também é parte da nossa visão estratégica pela resiliência da receita. Nós temos identificados sinergias significativas, como fazemos em todos os processos de aquisição. Estaremos expandindo o nosso portfólio de produtos, comprando acesso ao mercado através do conhecimento, mas principalmente através das marcas fortes. E outra vez, marcas fortes são fundamentais no segmento de reposição. Isso atuando em mercados de um bom tamanho, tamanho grande, em economias de mercados mais estáveis, mais maduros, que também nos ajuda na estabilidade, na resiliência de receita que nós tanto procuramos. Então, estrategicamente, ele tem tudo a ver com o nosso plano, e a tese nossa de investimento aí muito forte. Nós estamos falando em 290 milhões de reais, a receita de 2023, 40 milhões de libras
esterlinas, com um EBITDA da ordem de 18%, EBITDA ajustado, um investimento de 56 milhões de libras, ou 410 milhões de reais, e um múltiplo pré-sinergias de 7,6 vezes. O segmento principal de atuação aqui é reposição na Europa, e o portfólio de produtos tem a ver com sistemas de freio. Eu diferencio aqui o sistema de freio daquela atuação final do freio. Então, nós estamos falando aqui de um portfólio que é muito suplementar, complementar a tudo aquilo que nós já produzimos hoje. Essa empresa ela tem aí 24 anos de existência, 130 colaboradores, centros de distribuição, dois na Inglaterra, um na Irlanda, um na Romênia, um na China e um na Holanda. O headquarters na Inglaterra, no Reino Unido. Os produtos são vendidos em mais de 100 países, 42% das vendas ficam no Reino Unido, 80% da receita é voltada a veículos pesados, reposição para veículos pesados. Pessoal, e essa empresa, eles têm 20 mil SKUs no seu portfólio de produto. Ela tem essa caracterização de pioneirismo, vanguarda tecnológica, muita geração de caixa. As marcas, como nós sempre falamos, marca no segmento de reposição é muito importante, muitas sinergias, relacionamentos de longo prazo, e tal qual aquilo que nós fizemos na Juratec há cerca de 2 anos atrás com a nossa Fras-le, essa empresa também é uma empresa asset light. Aqui apenas uma recuperação da nossa história, né? No caso das autopeças, nós temos ali no eixo de portfólio os primeiros 4 indicadores se referem às fundações das diversas empresas, da Master lá em 86, a IOS em 95, a Suspensys em 97 e a Castertech em 2026. Mas todos os outros pontos se referem às expansões que nós fizemos da Suspensys em 2013, depois fomos para o México em 2019, compramos, a própria Master comprou a operação, na época chamava-se Ferrari de Flores da Cunha, e a Castertech, uma série de movimentos em Indaiatuba ali em 2020, a Caster usinagem em Caxias em 2021, a Schroeder em 2021, a Schroeder usinagem em 2022, mais recentemente a Castertech Mogi, a Mercedes, a Suspensys, indo para Mogi Guaçu também, inauguração agora no início do ano que vem. Fomos para Campinas com a IOS em 2022 e agora a EBS na Europa em 2024. Por favor. Eu passo a palavra agora ao Ricardo para falar da geração de valor. Muito obrigado, Sérgio. Boa noite a todos. Então, primeiramente, aqui eu vou repetir, corroborar o que eu falei no nosso Randon Corp Day, que é a nossa evolução que nós estamos tendo nos últimos anos na vertical autopeças. Então, quando nós olhamos ali no biênio, ali entre 19 e 20, o faturamento anual nesses anos, a média, né, na casa de 1,9 bilhões de reais, com um EBITDA também de 225 milhões de reais. E nós tínhamos 8 unidades Fabris. Aí, quando nesse ciclo, através do nosso planejamento estratégico, nós estamos aí no nosso faturamento na casa de 3,7 bilhões de reais, essa também é a média entre 2022 e 2023, média anual, né? Esse é o nosso faturamento, esse é o nosso run rate atual, e um EBITDA médio também de 590 milhões de reais. E 15 unidades Fabris. O Sérgio mencionou recentemente ali naquele slide, através das nossas aquisições, através de Greenfield, nós fizemos diversas expansões das nossas unidades para poder atender o mercado, expandir e também conquistar através das conquistas de novos negócios e market share. A IBS vem para adicionar praticamente 300 milhões de reais na nossa receita, 290,
com EBITDA médio na casa de 53 milhões de reais e mais 6 CDs, 6 centros de distribuição. Então, o Sérgio mencionou ali o de UK, de Manchester, Drakefield, na Holanda, na Romênia tem um também, o da China. Enfim, é uma operação bastante variada e que ela atende o mercado e por isso que ela tem essa liderança aí nos fornecimentos. E ali também eu falo alguns pilares que a gente tem para o próximo ciclo, 2025-26. Se voltar um, por favor. E ali, e esses são nossos principais pilares. Ampliação do nosso portfólio. Então, a gente mencionou do projeto da Mercedes, do eixo dianteiro. Isso é uma clara expansão da nossa torta, né, do nosso portfólio que nós temos. Isso a gente consegue capturar mais negócios, mais sinergias e também expandir nosso faturamento. Outro pilar é a expansão geográfica e os M&As. Esse é uma das concretizações, então, a EBS, nós então estamos expandindo para a Europa, a eletromobilidade e o agronegócio, e sem dúvida nenhuma também expandir o negócio de comanufatura. Isso nós melhoramos nosso retorno sobre o capital investido e a gente começa a utilizar mais essa avenida também para a gente poder performar melhor os nossos negócios. Próximo, por favor. Agora, então, a vertical começa a ter uma presença global mais relevante. A gente tinha suspensis no México e agora a gente entra com todas esses CDs, né, essas unidades da EBS. São agora, então, mais 6 centros de distribuição na Europa, na China, que a gente começa agora, então, a atuar no mercado de uma forma mais global como vertical. Aqui são os principais produtos do portfólio. Então, como o Sérgio mencionou, quando a gente olha o caminhão ou o semi-reboque ou o ônibus, existe o freio de atuação. Então, ou o freio S-Cam ou o freio a disco, aqui, quando está representado aqui pelo caliper. Mas, para gerar o ar pneumático, para fazer a atuação desse freio, são diversos componentes no sistema. Então, você começa a gerar o ar através do compressor de ar, os sistemas de tratamento de ar, as válvulas, as câmaras de freio, e é isso todo o portfólio que a EBS possui, além dos sistemas eletrônicos de ABS e de EBS. Então, com esses sistemas, ela atua na reposição, atua na parte de remanufatura e fornece soluções completas para os clientes do mercado europeu, principalmente. E aqui estão as distribuições da receita desses negócios. Então, a câmara de freio, que é um produto que a Master possui, mas ele tem algumas diferenças técnicas para atuar no mercado europeu. As válvulas, turbocompressores, ABS, secador de ar, suspensões, calipers, que é a parte do freio. Então, 70% é sistema de freio. E por isso que a nossa joint venture, a Master, junto com a Cummins, é a empresa que melhor se adequa dentro desse conceito para poder fazer essa aquisição e expandir seu portfólio. E aqui a gente fala da nossa diversificação das fontes de receita. O Sérgio mencionou o nosso planejamento estratégico, nossos objetivos, e essa aquisição ela vem bem alinhada. Então a gente não fica tão dependente do mercado de caminhões e ônibus e semi-reboques, onde hoje a Master tem 73%, 13% da reposição no Brasil, 14% vendas para os Estados Unidos do freio do quadráulico. A gente amplia significativamente, não somente por ser mercado externo, mas também por ser mercado de reposição. E aqui também a nossa vertical, com essa adição, a gente começa a mudar também, através do nosso planejamento estratégico, ter uma participação maior no mercado externo e uma participação também maior na reposição. Esse é o nosso grande objetivo. E aqui estão as nossas principais sinergias. Então, nós adicionamos novos portfólios e marcas, uma expansão territorial, potencializando na Europa e América Latina, acesso a canais de vendas consolidados, com mais de 1.200 novos clientes que entram na base da Master, uma maior eficiência logística, eles já possuem um centro de distribuição na Ásia, a gente faz aquisição, então a gente pode buscar agora essa eficiência logística junto com a EBS até para o nosso mercado da América do Sul, novas alternativas de sourcing, obviamente que é decorrente do que eu mencionei anteriormente. A gente acessa a base da EBS, isso também nos ajuda aqui na América Latina a poder fornecer nesses outros mercados. Compras corporativas da Randon Corp também pode auxiliar em ter melhor poder de compra
nesses fornecedores e diluição dos custos fixos do back-office. A gente adiciona mais receita, a gente consegue diluir nossos custos fixos e performar ainda melhor, buscando mais sinergias. Esse é um dos grandes objetivos que nós conseguimos aqui com essa aquisição da EBS. E agora eu passo a palavra para o Esteban. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, parabéns pelo deal, Ricardo, Sérgio e a todos os colegas de Randon Corp que trabalharam nesse deal. Falando rapidamente aqui como vai ser a estrutura de aquisição, né? Então, aqui a gente vai seguir um modelo muito parecido com o que foi o projeto Maia para a Fras-le, né? Ou seja, a Master Brasil vai ser detentora de 100% de ações da Master Europe. Essa empresa ela já está criada, né? Uma entidade já constituída na Europa, e nós faremos a aquisição do grupo EBS através da Master Europe. 100% das ações serão adquiridas do grupo EBS. A estrutura de funding, da mesma forma, ela vai ser parte captada via Brasil, serão aproximadamente 230 milhões de reais que serão captados no Brasil pela Master Brasil, que utilizará esses recursos como integralização de capital na Master Europe, e, por sua vez, a própria Master Europe captará no Reino Unido para completar aqui o valor de aquisição do grupo EBS. Nós optamos por essa estrutura de financiamento como forma aí de uma ótima combinação, tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista de custo de financiamento também, e diluição do risco da exposição cambial, né? Lembrando sempre que, como anunciamos no fato relevante há pouco, o valor anunciado da transação, né, de 56 milhões, ela está sujeita a ajustes de preço que é comum a esse tipo de transação, tá? Então, com isso, eu devolvo a palavra agora para perdão, falando aqui dos próximos passos, né, antes de finalizarmos aqui, e falando dos próximos passos. Então, a gente ainda tem a aprovação e análise de agências e órgãos de defesa econômica, novamente, são condições que são comuns a esse tipo de transação, além de outras condições que também, outras previsões que estão estipuladas em contrato, também, novamente, comuns a esse tipo de transação, sendo que para esse deal, para esse M&A, temos o closing estimado aqui num período muito mais curto. A gente está falando aí provavelmente entre outubro ou novembro. A gente deve fazer o closing dessa transação com consequência, pagamento de 100% do valor. Agora sim, com isso eu devolvo a palavra para a Carol, para a gente começar a sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Esteban. Então, aos que querem participar dessa sessão de perguntas e respostas, basta vocês seguirem as orientações que estão na tela. Nós já temos algumas perguntas na espera. E a primeira pergunta de hoje vem de André Mazzini, que é analista sell-side do Citi. Boa noite, André. Pode fazer a tua pergunta. Oi, time. Obrigado pelo call aqui da aquisição e parabéns pela aquisição, por sinal. Então, a minha pergunta é sobre essa geografia na Europa, né? Como é que vocês veem o custo de produção na Europa, né? Certamente é uma região de custo de produção mais alto aqui que Latam, e 60% da venda não é feita no UK, né? Vocês botaram isso num slide, né? Então, como é que tem esse trade-off de estar indo para uma região de custo de produção mais alta, talvez menos competitiva, mas claro que tem muita tecnologia e possivelmente está exatamente na fronteira da tecnologia, então tem esse trade-off. E se a produção ela é realmente muito mais automatizada do que talvez aqui em Latam, para compensar esse custo de mão de obra mais alto lá no Reino Unido. Obrigado. Obrigado, Mazini, pela pergunta. Eu vou passar essa resposta aqui para o Sérgio começar e depois, Ricardo, também, se puder complementar o Sérgio. E lembrando que esse é um modelo, como o Sérgio comentou bem, asset light, né? Então, é um modelo que tem a característica também de não ter tanto processo industrial envolvido, mas aí, Sérgio, acho que você pode comentar melhor junto com o Ricardo. Perfeito. André, obrigado pela participação, obrigado pela pergunta. André, essa é uma empresa de distribuição e ela tem produtos próprios, como é a Nakata aqui no Brasil.
onde são projetos da EBS, mas boa parte do que ela comercializa não é manufaturado por ela. Então, ela tem um supply chain global, envolvendo China, envolvendo o leste europeu, envolvendo Turquia, e tem alguma remanufatura de produtos, alguma montagem. Então, o nível de atividade industrial local é bastante pequeno. Então, respondendo à sua pergunta, ela realmente é uma transação de distribuição, é bastante semelhante à Juratec, bastante semelhante à Nakata, e por isso não temos essa preocupação com relação ao custo de produção mais alto, como você citou. Tá ótimo, Sérgio. Obrigado. Boa Ok. noite. Obrigado, André. Boa noite, André. Obrigado pela pergunta. Só complementando a segunda parte da sua pergunta, então, que é relacionado com as vendas, realmente 40% é no mercado de UK, mas ela tem centro de distribuição ali no leste europeu, onde deve concentrar mais uns 30% das vendas, e ela tem também vendas ali no Middle East e na Oriente Médio, né, e no norte da África. Isso complementa ali os 100% das vendas delas, que engloba aí esses 100 países que foi apresentado, que são todos os países, tanto do leste europeu como a Europa Ocidental também. Então, obrigada pela pergunta, André. Agora vamos para a próxima pergunta desta noite, que vem de Gabriel Tinen, analista sell-side do Santander. Boa noite, Gabriel. Estamos abrindo o teu microfone, pode fazer a tua pergunta. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo tempo. São duas perguntas do meu lado. Uma primeira, só para entender um pouco melhor aqui, você mencionaram um objetivo para aumentar a exposição no aftermarket aqui de forma geral, né, até auxiliada pela aquisição. Mas pensando em termos de estratégia, relação montadora, e também reposição, como é que vocês estão pensando isso para frente? Como que a gente pode pensar essa distribuição de forma geral para o segmento de autopeças como um todo? E aí a segunda pergunta é mais focada em questão de sinergia, né? De forma geral, a gente viu nas últimas aquisições, vocês davam uma certa estimativa, um certo timing para capturar essa sinergia de forma geral. Como é que vocês estão trabalhando com isso? O que que vocês enxergam de timeline de forma geral, se puderem compartilhar com a gente? Obrigado. Obrigado, Tinem, pelas perguntas. Ricardo, se você puder comentar um pouquinho sobre o primeiro ponto que o Gabriel trouxe aqui para a gente, acho que é bem interessante aqui trazer a nossa visão. E Sérgio, acho que na questão das sinergias, também se você puder comentar um pouco, você sempre comenta que o nosso sobrenome aqui na Randon Corp é Sinergias, né? Que tudo a gente tenta buscar sinergias. E aí eu peço para você então poder contar um pouquinho o que tem por trás aí desse aspecto que a gente está buscando junto com a EBS. Então, Ricardo, eu começo com você aqui e depois passamos para o Sérgio. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Se eu entendi corretamente ali a primeira parte, então, você, você questiona ali mais relacionado sobre a nossa estratégia da reposição, Isso, exatamente. né? Bem, a Vertical Autopeças ela já atua na reposição hoje no mercado da América do Sul e no mercado do México através da Suspensys. Então, nós já temos aí a nossa atuação do mercado de reposição. Hoje, estão todos os componentes que a gente acaba fornecendo para as montadoras aqui de caminhões e ônibus e os semi-reboques aqui do Brasil, os seus respectivos componentes nós atuamos e fornecemos para os distribuidores e para o mercado da rede independente, das redes de concessionárias da Randon montadora, né, da nossa empresa de trailers. E na Europa, o que a gente está fazendo uma expansão, né, da nossa atuação internacional, trazendo uma moeda forte e focando inicialmente nesse mercado de reposição, onde tem uma resiliência maior e também moeda forte, onde a gente pode estar atuando de uma maneira mais consolidada. Então, os principais objetivos estão relacionados com isso, e aí é o caminho reverso. Então, através de nós ganharmos mais conhecimento do mercado, mais know-how, e os nossos produtos que nós já vendemos aqui para uma montadora,
Aí eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, um cilindro de freio, uma câmara de freio. Nós podemos, obviamente que através dos contatos junto com o nosso sócio, a Cummins, poder trabalhar lá e poder fornecer para alguma montadora no mercado europeu. É só suplementando aqui os comentários do Ricardo. Gabriel, obrigado aí pela pergunta, né? Então, em termos gerais, nós gostamos de uma estrutura de negócio assim, onde você tenha, digamos, 40% do seu negócio seja OEM ou montadora, né? Negócio de fabricante de produtos originais, 30% reposição, 30% em exportações ou negócios internacionais. E por que isso? Porque se a economia do país está indo bem, esses 40% com certeza vão crescer, o teu negócio OEM vai garantir, né, um sucesso para a sua iniciativa. Mas se a economia do seu país não está indo bem, normalmente veículos novos deixam de ser produzidos, deixam de ser comprados, e os veículos antigos são mais utilizados. As frotas não são renovadas, e aos veículos antigos estarem sendo mais utilizados, a sua venda na reposição tende a crescer. E de forma análoga, quando a economia do país não está indo bem, portanto, o negócio montadora caiu, o negócio OEM caiu, normalmente há uma desvalorização da moeda do seu país e os seus negócios internacionais passam a ajudar, passam a ter um resultado melhor, além do que você ganha competitividade instantaneamente. E se você já estiver vendendo os seus produtos, você tem condição de fomentar mais, de maximizar essas receitas. Então, a nossa procura aqui está nesse equilíbrio que ajuda a aumentar a resiliência de negócios. Então, a nossa visão é essa. Obviamente, nós nunca vamos dizer para alguém, olha, você está em vias de ganhar um negócio montador aqui, não ganha não, porque vai levar 80% da receita, sabe? Nós não fazemos isso. Na medida que fazemos uma transação que nos distancie desses percentuais teóricos, nós vamos pegar e desafiar o pessoal, falar, precisa crescer mais agora a reposição, precisa crescer mais o negócio internacional, porque o seu companheiro aqui que cuida no mercado doméstico ganhou negócios maravilhosos. Então, só para detalhar um pouquinho mais a nossa forma de pensar e o porquê nós procuramos essa combinação de mercado doméstico, OI, reposição doméstica e negócios internacionais que envolvem aplicações OI e reposição, né? E a reposição, ele tem essa característica de ser muito resiliente e carregar margens boas. E nós realmente gostamos de correr atrás de margens boas. Quanto às sinergias, o Ricardo já exemplificou ali. Nesse momento, nós não preferimos não quantificar essas sinergias. O que eu poderia citar é que nós desenvolvemos uma profundidade, um nível de conhecimento bastante expressivo para poder avaliar essas sinergias. E todas as transações que nós fizemos, depois de 2 ou 3 anos, nós temos mostrado uma redução dos múltiplos, o equivalente a uma redução dos múltiplos bastante significativa, de uma vez, 2 vezes, às vezes até 3 vezes. Então, o múltiplo pós-aquisição, eles devem ser substancialmente menores. E nós temos aí sinergias que começam pelo crescimento da receita, como o Ricardo já mencionou, na medida que você tenha acesso agora a toda a rede de distribuição da EBS, e nós vamos poder colocar mais produtos, enriquecer ainda mais aqueles 20 mil SKUs que eles têm. E no lado reverso,
vamos poder trazer componentes do portfólio da EBS para o Brasil também. Possivelmente não vamos vender no Brasil como EBS, vamos vender com alguma outra marca das nossas autopeças, mas uma grande sinergia ela está nesse cross-selling nas bases de cliente que nós temos motivados pela expansão do portfólio de produtos. Mas muitas sinergias no lado administrativo, economias de escala, muitos fornecedores da EBS são fornecedores nossos atuais também, uma maior eficiência no lado logístico, poder de compra, né, alavancar mais o nosso poder de compra, enfim, é uma lista bastante grande, estamos aí bastante serenos que vamos nessa transação também, como fizemos em todas as demais, entregar bastante sinergias. Sérgio, se você me permite aqui uma adição, na verdade, da pergunta sobre sinergias do Lucas Marchiori, aqui do BTG Pactual, que nos pede, eles sabem que a gente teve bastante sinergia com a Juratec, né, que é um business similar a esse, só que para a parte de leves. Se a gente poderia esperar sinergias similares ou na mesma velocidade que a gente viu na Juratec, óbvio que são negócios diferentes, mas ele tem essa pergunta, essa dúvida. Perfeito. Não, Lucas, obrigado pela pergunta e os seus comentários são exatamente corretos. Então, a resposta é sim, sim, sim. Fizemos isso com a Jorotec num período até relativamente curto, lá em 12 meses nós já estamos mostrando uma melhoria substancial dos resultados. A Jorotec se foca muito mais na linha leve, ela está embaixo da nossa frase Mobility, e a EBS é muito mais a linha comercial pesada e tem um fit aí muito melhor com as nossas autopeças. Mas a comparação das duas, como paralelo, e os objetivos são muito semelhantes, o roadmap é o mesmo e as expectativas são as mesmas, sim. Sérgio, eu vou aproveitar o gancho aqui, que eu acho que é mais oportuno do que esperar para depois, para uma pergunta do Marcelo Mota, do JP Morgan, que nos pede, já que você comentou, né, da Juratec estar em Fras-le e agora a EBS em Master, do racional da aquisição. Ele pergunta qual que é o racional da aquisição para acontecer pela Randon Corp e não pela Fras-le. Eu acho que a resposta você já deu, mas se quiser aqui explorar um pouquinho mais, eu agradeço. Perfeito. Então, nós temos a Frase é uma empresa que predominantemente ela atua na linha leve. Ela tem exceções, por exemplo, ela produz material de fricção para a linha pesada há muitas décadas, né? Ela é líder em material de fricção para a linha pesada. Mas o grosso da atividade da Fras-le se refere à linha leve. E todo esse portfólio de produtos que nós estamos adquirindo, compressores, válvulas, ele tem tudo a ver com o portfólio de produtos de frenagem, né, que é o escopo principal da nossa Master Brakes. Então, ele é um fit perfeito, né, para aquilo que nós temos dentro da operação Master. Então, veículos pesados, eu sei que existe um pequeno overlap ali, mas os veículos pesados, ele é primordialmente uma área de atividade da Randon Corp e das autopeças da Randon Corp. Obrigada, Sérgio, pelas Perdão, respostas. só para complementar, Carolina, e a dinâmica de mercado é bem diferente, né? Quando você vende uma peça de reposição para uma pessoa física, que é o caso da Fras-le, existe toda uma dinâmica de participação do mecânico no processo de indicação da marca e de seleção. Quando você vende o produto para uma pessoa jurídica, para um frotista, ela tem toda uma outra caracterização, avaliação, todo um processo diferente. Então, são segmentos, os dois têm similaridades, por um lado, mas o processo de comercialização, o processo decisório da compra, ele segue caminhos diferentes. Perfeito, Sérgio, obrigada. Obrigada, Gabriel.
Lucas e Mota, pelas perguntas de vocês. E agora, então, vamos para a próxima pergunta por áudio, que vem da Fernanda Urbano, que é analista sell-side da XP. Boa noite, Fernanda. Pode fazer a tua pergunta. Boa noite, pessoal. Parabéns aí por mais uma aquisição. Acho que ficou claro o racional do movimento, pensando tanto em internacionalização quanto aumentar a exposição ao mercado de reposição. Então, a minha pergunta seria com relação ao nível de rentabilidade da EBS, que vocês divulgaram aí de 18%. Enfim, queria entender, né, com base no que vocês conheceram da empresa até então, quais são as características que vocês atribuem, né, para esse patamar de margem? Enfim, entre as características que vocês comentaram, né, de marcas fortes ou então a rede de distribuição. Enfim, queria entender o que que vocês veem aí como mais significativo para esse patamar de margem e também onde vocês veem potencial espaço para melhoria. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Sérgio, eu gostaria de começar com você para falar um pouco sobre esse potencial de margem. Acho que o modelo do business já é um modelo que traz margens bastante boas, bastante resilientes, como você comentou, mas acho que podemos explorar um pouquinho mais. E, Ricardo, acho que a segunda parte da pergunta ali a gente pode comentar um pouquinho, né, da questão da própria da companhia aqui da EBS, né, como ela se encaixa nessa estratégia. E, Fernanda, só repete a segunda parte dessa pergunta, que eu queria fazer um gancho aqui, mas eu perdi um pouquinho do fio aqui. Espaço para melhoria. Espaço Isso, para melhoria, exatamente. E não só do espaço para melhoria dela, mas como é que a gente pode conectar ela também com outras geografias e aproveitar esse footprint que a gente tem já mais global da própria EBS para as operações da Master que a gente tem hoje no Brasil. Então, Sérgio, eu começo com você aqui no primeiro momento da questão da rentabilidade, por favor. Ok. Obrigado, Fernanda, pela participação e pela pergunta. Então, as margens são bastante robustas e o principal driver desse desempenho da EBS tem a ver com o seu nome e com os seus produtos. Então, boa parte das receitas da EBS são de produtos que carregam a marca EBS, que foram engenheirados, digamos assim, pensando na reposição. E esse é o ponto forte. Isso faz com que eles consigam carregar, digamos, um preço, um premium, vis-à-vis os outros concorrentes do mercado. Então, esse foi um ponto que nos surpreendeu desde o início. Exploramos bastante isso durante o processo de due diligence. E eu sei que o Ricardo vai entrar na sequência aqui, mas todas as sinergias que nós mencionamos há pouco são os espaços aí para nós melhorarmos, continuarmos a melhorar as margens sem adição de custo fixo adicional. Ricardo? Não, obrigado, Sérgio. Obrigado, Fernanda, pela pergunta. 70% do faturamento da EBS está através da unidade de UK. Não necessariamente está em UK, mas é através da unidade de UK. E eles têm essa ampliação dos centros de distribuição deles na Romênia, na Irlanda, na Holanda, o da China, né, que é mais ou menos um centro de consolidação das peças. E eles também têm algumas oportunidades ali mais no sul da Europa. E eles estão buscando também, e eles estão, né, uma das razões também é um grupo maior que pudesse dar maior musculatura para que eles pudessem aumentar ainda mais essas vendas através dessa segmentação de produtos que eles possuem. Como o Sérgio mencionou, eles têm produtos que são EBS, que são os produtos que eles têm a comum manufatura, e tem também produtos que eles adquirem e fazem remanufatura, fazem alguns trabalhos e vendem no mercado. Isso é uma parte da história, né? Como a gente pode maximizar a receita deles. A gente vê, conhecendo também os sistemas dele de controle de vendas, de CRM, né? De conhecimento do mercado, é muito bom. Entretanto, os sistemas dele de controles internos, os nossos sistemas que nós possuímos dentro da Randon Corp são melhores. Isso também a gente vê num espaço aí de 18 meses a potencial de nós podermos integrar e capturar sinergias e ganhos nesse processo.
E sem dúvida nenhuma também tem o sourcing. A gente tem também produtos que nós adquirimos no mercado asiático. Como eu já mencionei, também tem produtos que nós podemos levar para a Europa também e poder faturar lá. E aí a gente vê também uma oportunidade também nessa parte de sourcing de poder atuar. Então, em diferentes camadas, a gente vê e a gente identificou algumas oportunidades de sinergia de poder maximizar a receita, performance operacional e também em sourcing. Ótimo, obrigada, pessoal. Nós que agradecemos a tua participação, Fernanda. E agora, então, nós vamos para a próxima pergunta, que vem do André Ferreira, analista sell-side do Bradesco. Boa noite, André. Pode prosseguir com a tua pergunta. Boa noite, pessoal. Parabéns pela aquisição. Dois pontos aqui. Ricardo, só rapidinho voltando no ponto de levar produtos daqui para a Europa, né? Se puder detalhar um pouquinho como que essa aquisição abre porta com montadora europeia para levar produtos da Randon Corp e Autopeças daqui, é, ou se seria mais levar o pouco que tem já de reposição aqui para lá. E o segundo ponto. Sérgio, você comentou rápido também do processo de decisão ser diferente entre leves, que envolve fidelização do mecânico, entre outros fatores, que tem uma diferença boa para pesados. Se puder detalhar também quais são os drivers, né, no fim das contas, para ganhar mercado, na reposição de pesados. Obrigado. Obrigado, André. Bom, aqui eu já deixo já direcionado aqui então para o Ricardo começar e o Sérgio na sequência, por favor. Obrigado, André, pela pergunta. Quando eu mencionei ali, tem um pouco de aspecto técnico aqui na resposta, mas o cilindro de freio que se usa no Brasil ele é um pouco diferente do cilindro de freio que se usa na Europa. A capacidade ali de frenagem também, os sistemas de vedação são diferentes. Então, a gente vê que, como a gente tem uma grande produção, a gente é líder de mercado aqui na América do Sul, a gente fornece praticamente para todas as montadoras que têm ramificações, os headquarters estão lá na Europa, a gente vê sim potencial de a gente ter num espaço de tempo, levar produtos daqui que a gente adaptados ao mercado europeu, que nós possamos vender lá. Isso é uma das linhas, né, que a gente enxerga como potencial. E nada também impede que outras linhas de produto a gente não possa adicionar dentro da EBS, através do nosso expertise de todas a vertical da Autopeças, onde a gente tem diversos sistemas de suspensão, de rodagem, de acoplamento, que a gente não possa estar levando e estar expandindo a nossa receita no mercado europeu. Então, tem dois lados, né? Um lado que a gente pode sim ir para vender para a montadora, e outro também é expandir ainda mais o portfólio através de outras linhas de produto que a gente vê como potencial. Sérgio, você está no mudo aqui. Olá, me escutam? Sim. Sim. O sinal não está tão forte. Alô, me escutam? Sim, pode prosseguir, Sérgio, com a resposta. Ok, vou. Agora travou um pouquinho. Voltou. Vamos tentar de novo. Então, no segmento, André, obrigado pela participação. No segmento de leves, obviamente nos nossos automóveis, nós fazemos ali as manutenções tradicionais, troca de óleo de tempos em tempos, e chega um momento onde você tem que trocar uma pastilha de freio ou algum outro componente, mas normalmente as quebras são não previstas, são inesperadas, e a disponibilidade de peças é um fator preponderante. Então, você ter a peça disponível, você ter na linha leve quem acaba especificando que componente você vai usar é o mecânico, né? Aquele que
como nós brincamos, aquele que abre a caixinha. Por isso, para nós é tão importante estar conectado na linha leve com o mecânico, porque ele sabe que se ele substituir a pastilha e colocar uma pastilha de qualidade ruim, depois de algum tempo você vai voltar. Se ele colocar um produto de suspensão ruim, depois de 15 dias você vai voltar e vai reclamar e ele vai ter que fazer o trabalho de novo. Portanto, existe uma necessidade desse mecânico especificar peças, componentes que ele confie, de tal maneira que ele consiga manter a sua rentabilidade, porque os clientes não retornarão reclamando da substituição que foi feita. A linha pesada é um pouco diferente. A linha pesada, você tem um único empresário, não com um veículo, mas com frotas grandes. E o nível de profissionalismo, de acompanhamento do nível de desgaste, de o que esperar, quando uma peça deve falhar, esse nível de conhecimento esses grandes frotistas têm. Então, eles conseguem se programar muito melhor de quando fazer essas manutenções. E como a quantidade não é de um veículo, mas muitas vezes de 1.000, 2.000, 5.000, né? Nos States é muito comum ter frotas de 100, 120, 150 mil veículos. Eles desenvolvem uma expertise, um conhecimento muito grande sobre quais são os produtos que são bons, que têm durabilidade boa, que têm boa qualidade, que tipo de custo eles podem esperar. Então, esses são alguns pontos que diferenciam, digamos assim, os dois setores. São mais. Vamos aguardar um instantinho para verificar se a conexão do Sérgio retorna. Olá, Sérgio. Olá, eu de novo. Existe uma programação maior. Eu espero ter esclarecido, André. Esclareceu sim. Obrigado, Sérgio e Ricardo. Abraço. E nós vamos agora, então, para a última pergunta da noite. Ela veio por escrito do Vitor Blasques, que é analista buy-side da Prumo Capital, e ele parabeniza pela aquisição e pergunta: dado o nível superior de margens e modelo de comanufatura, empregando menos capital, é possível assumir também que o nível de ROIC da EBS é mais alto que o nível da Vertical Autopeças? Perfeito. Esteban, eu acho que essa eu passo para você responder, por gentileza. E aqui dá para a gente aproveitar e comentar um pouquinho sobre a questão da alocação de capital que nós temos feito aí nos últimos tempos, né? Voltado bastante para autopeças e Fras-le controle de movimentos, por favor. Perfeito, Davi. Obrigado, pela pergunta, Vitor. Obrigado por acompanhar também o call. A resposta vai diretamente ao encontro, Vitor, do que nós apresentamos no nosso Randon Corp Day, quando nós mostramos toda a alocação de capital que nós fizemos nos últimos anos nas empresas de autopeças, seja por crescimento orgânico, seja pelo não orgânico, né, pelos M&As, que o Sérgio teve a oportunidade de apresentar aqui mais cedo hoje nesse call de resultados, né? E sim, pelo fato de ser o modelo mais asset light, por natureza, essa é uma operação que tem um ROIC superior ao ROIC que nós temos apresentado de forma consolidada. E no caso da Vertical Autopeças, essa operação, essa aquisição, essa transação vai ajudar a melhorar também o ROIC desta vertical, né? Lembrando, né, que nós temos aqui como premissa, isso a gente fala com o mercado e tem conversado bastante com vocês, né? Toda vez que a gente vai avaliar um novo negócio, a premissa é que essa nova aquisição, obviamente, tem que atender aqui o critério de estratégia, né? Tem que estar alinhado com a nossa estratégia, mas parte da nossa estratégia é também um requerimento mínimo de retorno, né? Seja ele uma taxa mínima de atratividade, seja ele o ROIC que a gente espera após estabilizada essa aquisição, após feita essa integração. Perfeito, Esteban.
Muito obrigada, obrigada a todos que participaram da sessão de perguntas e respostas. Eu agora passo a palavra ao Sérgio para as suas considerações finais. Ok, então, mais uma vez, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Esse é o nosso terceiro movimento nessa parte final do ano, né? Anunciamos ali, não sei se foi junho, julho, a transação da aquisição da Cool Refacciones por parte da nossa Fras-le Mobility. Semana passada, nós anunciamos a compra do controle da Delta na área de produtos digitais, extremamente importante, parte da nossa visão de futuro, e hoje a aquisição da EBS por parte das nossas autopeças, também com um elo, né, uma aderência muito grande ao nosso plano estratégico. Então, estamos muito felizes, ainda temos que aguardar aí a aprovação das autoridades, conforme o Esteban já mencionou, mas nesse caso, acreditamos que esse processo vai ser bem mais curto e logo concluiremos essa transação. Qualquer outra pergunta, dúvida, esclarecimento, todos nós, o nosso time de RI aqui presente conosco, estamos à disposição e, mais uma vez, obrigado pela participação e uma boa noite a todos vocês. Até logo. Boa noite. Tchau, Boa Até a gente. noite a Boa próxima. noite. todos. Tchau, Muito tchau. obrigado. Obrigado.